As manifestações pós-eleitorais consideradas violentas afetaram negativamente, sobretudo, o setor econômico do país. Várias infraestruturas públicas e privadas foram vandalizadas, fronteiras encerradas, corredores comerciais paralisados, estabelecimentos comerciais saqueados e agências bancárias destruídas, situação que agravou-se com a suspensão de atividades de várias empresas, deixando milhares de moçambicanos desempregados. Face à situação, o presidente do Conselho de Administração da EMOS, Jafar Abdullahi, diz que as empresas seguradas não serão indemnizadas por entender que eventos motivados por questões políticas não podem ser respondidos. Bom, nós temos tido solicitações quase todos os dias de sinistro. Aliás, esta é a razão da existência da seguradora da EMOS. É pagamento do sinistro. Aqueles são eventos futuros que não se pode prever. O cliente ele contrata o seguro. Portanto, ao longo do tempo de manifestação também tivemos solicitações. Importa referir que, à luz da apólice, as manifestações causadas por eventos políticos não são cobertos. No entanto, temos algumas exceções de algumas instituições que contrataram de forma excepcional a cobertura desses eventos, mas de forma geral não são cobertos. Portanto, nós temos esta situação. É o que eu me referi, a questão de manifestações motivadas por eventos políticos, eles não podem ser contratados. Mas nós temos alguns clientes, acho que não seria cordial estar a dizer quem exatamente, mas temos alguns clientes excepcionais. A mais seguradora nacional, que tem como missão segurar pessoas, bens e negócios com a total garantia, encaixou aos cofres de Estado 42 milhões de meticais no ano passado, avança Jafar Abdullahi. Distribuímos dividendos. Infelizmente, conseguimos mandar para os cofres, ou distribuir, entregar ao Estado cerca de 42 milhões de meticais, o que para nós é um passo muito importante, dado que por algum tempo a empresa não conseguia ou não distribuía dividendos e agora consegue distribuir dividendos e ter também o seu resultado técnico positivo, o que de certa forma traduz a solidez financeira da própria empresa. Refira-se que a empresa moçambicana de seguros é detida pelo Estado com 39%, o Instituto de Gestão das Participações do Estado com 31%, gestores e técnicos da EMOS com 20% e mais de 2 mil acionistas através da Bolsa de Valores de Moçambique com 10%. Jafar Abdullahi falava esta segunda-feira em Maputo, em conferência de imprensa à margem da abertura da 34ª Reunião Nacional de Gestores e Quadros da instituição. Tudo começou em outubro do ano passado, quando a empresa Cimentos da Beira viu a casa sendo abalada por problemas internos que judicialmente obrigou à intervenção do tribunal através do processo 02/SC/2024 insolvência. Como decisão, o tribunal afastou a antiga direção e nomeou um administrador de insolvência com o objetivo de velar as atividades da empresa. Das nomeações feitas pelo tribunal, consta o nome de Anabela Lemos, que durou menos de 2 meses e foi afastada da direção por conta de algumas irregularidades. E, em substituição, o tribunal nomeou Aníbal Ketan também como administrador de insolvência, sendo que este último vem sendo contestado pelos trabalhadores devido à falta de transparência e gestão danosa que culminou com o desaparecimento de mais de 7 milhões de meticais produzido pela empresa no mês de dezembro. De lá para cá, nós fizemos uma venda de matéria, com base na matéria-prima que tivemos, com orientação do administrador, tivemos uma venda para que se conseguisse pagar os salários e conseguir pôr a fábrica a funcionar. No entanto, depois disso, e arrecadados os valores em espécie na fábrica, ele sumiu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: até hoje, nós como colaboradores estamos a agir de uma forma pacífica. Não agimos nada e não partimos nada de ninguém, porque respeitamos ou esperamos com que essa situação seja resolvida de uma forma mais rápida possível.
Uma situação que coloca em risco de incertezas a mais de 100 trabalhadores cujas suas vidas dependem dos seus postos de emprego e já falam de dias difíceis. É muito preocupante. Somos 98 trabalhadores, não só como trabalhador, mas também somos moçambicanos, somos jovens. Estamos a ver nosso emprego à deriva. Não temos nenhuma expectativa de quando vamos conseguir matricular nossos filhos. Estamos com criança em casa, não matriculado, sem caderno, sem uniforme, até essas datas. Não sabemos onde podemos recorrer para conseguirmos passar essa situação. Por isso, desde já, nós já aproveitamos lançar nosso grito de socorro a quem de direito para a sua intervenção. A nossa equipe de reportagem teve acesso a um documento partilhado pelo Aníbal Ketan, o último administrador de insolvência indicado pelo tribunal, que em nota justifica. E como sempre disse, todo o meu exercício é fiscalizado e autorizado pelo tribunal. E, em consequência do meu exercício, procedemos às vendas a dinheiro sim e requeri ao tribunal que me autorizasse a praticar atos conservatórios do dinheiro. Requerimento este, do qual não me foi notificado da decisão até presente data. Lê-se no documento. Então nós gostaríamos que o tribunal fosse um pouco mais claro conosco quanto a este processo. E visto que, a princípio, os administradores chegaram dizendo que o processo levaria apenas 3 meses, contando de outubro até então, já passou este tempo e nós não temos nenhuma resposta por parte do tribunal. Importa referenciar que nesta segunda-feira, os trabalhadores da empresa Cimentos da Beira fizeram sim à Procuradoria Provincial de Sofala em busca de solução, tanto que numa breve conversa com a TV Focus, pedem para que o tribunal devolva a antiga direção que desde outubro do ano passado foi afastada pelo mesmo. O governo diz que está preocupado com a persistência das manifestações caracterizadas pelo bloqueio de vias de acesso, destruição e vandalização de infraestruturas públicas e privadas. A preocupação foi expressa esta terça-feira no final da 5ª sessão ordinária do Conselho de Ministros e pelo porta-voz deste órgão governamental, Inocêncio Impisa. O exercício de redução dos custos de produtos essenciais, de qualquer que seja, aliás, Sua Excelência o Presidente da República, há poucas horas, fez referência à necessidade de se fazer uma análise para ver aonde se pode aliviar efetivamente o custo de vida para as populações, para permitir que as populações tenham capacidade, naturalmente, de se assistir, pelo menos com o básico. Não lhe posso adiantar datas, de facto, mas há um trabalho que está a ser feito pelos setores econômicos, que tem estado a desenvolver um trabalho para ver, de facto, aonde se diminui, onde se retira, sem necessariamente pôr em causa os produtores, os comerciantes, os fatores de produção, entre outros. Porque o produto acabado tem o seu custo, então é preciso perceber aonde é possível diminuir, sem prejudicar necessariamente aquele que também faz o seu esforço e sacrifício para colocar os produtos em disponibilidade. Impisa sublinhou que, enquanto a situação persistir, o impacto das medidas que o governo tem vindo a implementar e para conter o elevado custo de vida não terão qualquer efeito prático. Que, infelizmente, temos estado a assistir a comportamentos relativamente estranhos para a nossa realidade nacional. Infelizmente, tudo no contexto que se passou e as causas têm estado a ser mutáveis, não é? Primeiro eram problemas que tinham a ver com eleições, depois tinha a ver com portagens, agora o custo de vida, que vai um pouco para produtos de primeira necessidade, entre outros. Portanto, tem estado a alterar dia a dia o sentido das coisas. Fizemos uma referência triste, é que enquanto as manifestações continuarem, mesmo com a redução do custo de vida, a vida vai ficar muito mais difícil ainda. Porque o pouco que existe disponível hoje para os moçambicanos devia ser acarinhado, devia ser considerado e respeitado. Agora, mandar cortar energia porque o outro não tem energia não vai resolver o problema. Paralisar a estrada e paralisar a economia não vai ajudar na redução do custo de vida. Destruir estradas, destruir escolas, mandar crianças parar de estudar e saírem da escola não reduz o custo de vida. Esta mensagem devia ser acatada e, eventualmente, até divulgada pelos nossos amigos da imprensa. Aliás, para educar a sociedade. Pensamos que precisamos disto. Mais do que fazer ou teatros de natureza política, ou teatros de interesses, ou jogos diferenciados,
A fome sente-se no corpo, a fome sente-se na vida real. Não há uma fome que se sente num sentido virtual. A fome é real, a fome existe, as preocupações também existem, mas também as soluções dependem do ambiente que a sociedade cria para que as coisas possam acontecer. Hoje não se pode realizar determinadas atividades porque nós mesmos, os cidadãos, optamos em manifestar, em destruir tudo. Decidimos parar e saquear bens do indivíduo que está a transportar bens para colocar à disposição a nível de uma loja, a nível de um armazém e por aí em diante. Infelizmente, este modelo, esta atitude, não vai ajudar absolutamente qualquer medida que vai sendo tomada. Ou seja, enquanto o governo toma medidas desta natureza, se do lado da sociedade não houver cooperação, não houver comparticipação, pelo menos no atendimento a estas questões, as soluções que vão sendo introduzidas não terão o efeito que se pretende produzir. Na ocasião, o porta-voz do governo falou do estágio de distribuição do livro escolar, tendo afirmado que até o momento o processo já atingiu 40%. Os protestos pós-eleitorais no país tiveram um impacto negativo no pelouro do turismo, onde milhares de pessoas perderam seus empregos devido à paralisação das atividades em diversas áreas e setores. Várias instâncias turísticas foram vandalizadas e algumas destruídas por completo, situação que provocou o encerramento das mesmas. Segundo o presidente do pelouro do turismo na Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Mohamed Abdullah, as empresas do setor hoteleiro e respectivos prestadores de serviços perderam mais de 500 milhões de meticais devido aos protestos pós-eleitorais. Há instâncias que tiveram que encerrar por terem as suas reservas todas canceladas. Nós sabemos que isto provocou prejuízos ou não receitas na ordem do meio bilhão de meticais. Estamos a falar em 500 milhões de meticais ou mais, com os números que agora têm sido paulatinamente apurados. Mohamed Abdullah avançou que alguns países do Ocidente encerraram as portas de viagens para Moçambique devido à onda de violência. Infelizmente, aí é a fatura que estamos a pagar neste momento. Países como a Grã-Bretanha, como os Estados Unidos, que até ultimamente vinham sendo considerados como dos maiores emissores de turistas para o nosso país, tomam este tipo de decisão. É o espelho daquilo que está a acontecer em relação à imagem de Moçambique além fronteira. Abdullah entende que deve-se restabelecer a confiança dos turistas para impulsionar o setor. Há um caminho que agora tem que ser percorrido no sentido de restabelecer a confiança dos turistas, acima de tudo o trabalho e este plano de governação que tivemos nos primeiros 100 dias estando a ser cumprido e a surtir os efeitos desejados, penso que o caminho começa a ser percorrido nesse sentido. O presidente do pelouro do turismo na Confederação das Associações Econômicas de Moçambique falava esta terça-feira em Maputo, à margem da apresentação dos resultados da recolha dos pedidos de pagamentos ainda não satisfeitos pelos bancos comerciais. Reunido na sua quinta sessão do Conselho de Ministros, o Governo aprovou nesta terça-feira o Fundo para o Financiamento do Desenvolvimento Econômico Local, designado por FIDEI. Com esta iniciativa, o Governo pretende financiar iniciativas de empreendedorismo a nível local para cidadãos nacionais. De primeira necessidade, entre outros, portanto, tem estado a alterar dia a dia o sentido das coisas. Fizemos uma referência triste, é que enquanto as manifestações continuarem, mesmo com a redução do custo de vida, a vida vai ficar muito mais difícil ainda. No entanto, até ao momento, o Governo ainda não definiu as modalidades de acesso a este fundo nem o início do funcionamento do mesmo. Sobre o acesso, sobre os procedimentos, sobre os requisitos, enfim, estes elementos de detalhe poderão ser depois acedidos depois que fizermos a publicação do decreto aprovado hoje nesta sessão, sendo que ainda há instrumentos que vão ser definidos para aprovar, como seja, por exemplo, a cota por distrito, a cota por autarquias ou a cota por províncias, tendo em conta tanto a dimensão territorial
o número da população, mas também o elemento que tem a ver com a dimensão da pobreza multidimensional em cada uma destas províncias e cada um destes distritos, que vai definir, portanto, a diferenciação dos montantes a alocar para um território e para outro território. Portanto, os mecanismos de diferenciação. Com este fundo, o governo pretende dinamizar o desenvolvimento da economia nacional através da criação de mais postos de trabalho para os jovens, que são a camada mais afetada pelo desemprego. A empresa Linhas Aéreas de Moçambique anunciou esta terça-feira a suspensão de voos das rotas Maputo e Lisboa a partir de quarta-feira, uma estratégia que visa consolidar o mercado doméstico e regional e perspectivar voos intercontinentais. A decisão foi anunciada pelo porta-voz da companhia, Alfredo Cossa, em conferência de imprensa. As Linhas Aéreas de Moçambique estão num processo de reestruturação e nesse processo de reestruturação está alinhado com um plano dos 100 dias do governo. E nesses 100 dias do governo, a LM fez uma reestruturação desde a tomada de posse deste Conselho de Administração a 22 de janeiro do ano em curso. Uma das primeiras medidas que este Conselho de Administração tomou foi verificar todas as rotas rentáveis e não rentáveis. E destas rotas não rentáveis aparece a rota de Harare e Lusaka. Suspendemos de imediato. Temos a rota intercontinental, que é Maputo-Lisboa, Lisboa-Maputo. Também vai ser suspensa de imediato a partir do dia 19 corrente. Estamos a dizer 19 de fevereiro de 2025. O que é que nós pensamos como LM? O que é que o Conselho de Administração pensou? Consolidarmos o mercado doméstico. Enquanto a casa não estiver organizada, termos irregularidades constantes nos voos domésticos, não podemos voar grande. Temos que primeiro arrumar a casa a nível doméstico, depois de arrumarmos a casa a nível doméstico, sermos mais sólidos neste mercado doméstico, vamos perspectivar o intercontinental e o regional. Alfredo Cossa avançou que a operação de voos Maputo-Lisboa, a empresa somou um prejuízo de mais de 21 milhões de dólares desde o seu início. O que eu vou traduzir é realmente a dívida da operação Lisboa. Cossa fez saber ainda que as rotas Maputo-Harare-Lusaka, Maputo e Cidade do Cabo também foram suspensas há mais de um mês por não estarem a ser rentáveis. Quando é que praticamente suspendemos a rota Harare-Lusaka? A rota Harare-Lusaka foi suspensa há sensivelmente um mês. Os princípios de janeiro suspendemos. Refira-se que com a rota de Harare, as linhas aéreas de Moçambique tiveram um prejuízo avaliado em cerca de 307 mil dólares, o correspondente a mais de 19 milhões de meticais ao câmbio atual. É mais uma ronda de diálogo político com partidos com assento na Assembleia da República. O chefe do Estado moçambicano, Daniel Chapo, anunciou consensos em 100% e para a produção de um documento chamado de Termos de Referência, tendo em vista a despartidarização do Estado moçambicano. No encontro desta quarta-feira, Ossuf Momad, presidente da RENAM, não esteve presente e por sobreposição de agendas, e esteve representado pela deputada Ivone Soares. Mas no que toca ao diálogo em si, já há um consenso em relação aos termos de referência para a assinatura do documento nas próximas ocasiões. Nós achamos que era importante que, antes disto acontecer, era importante a inclusão destes partidos com representação nas Assembleias Provinciais que aqui fizemos a referência. Portanto, este foi o aspecto fundamental neste dia de hoje. Portanto, tínhamos dois pontos. Primeiro, o conteúdo do documento, que está praticamente a 100%
em termos de consenso, mas chegamos à conclusão que, em vez de avançarmos para fecharmos o documento e dar-se o passo seguinte, era importante, no âmbito do espírito de inclusão que norteia este diálogo, ainda nas plataformas partidárias, incluirmos estes outros partidos que têm representação nas Assembleias Provinciais. E para alargar o debate sobre a matéria e para os próximos encontros, o chefe do Estado moçambicano decidiu alargar o grupo e para outros partidos com assento nas Assembleias Provinciais, nomeadamente RD, Paumo, Paredes e Parena, e para além da Nova Democracia, que sempre esteve presente nas reuniões políticas. Mas, como temos dito, durante os dias que nós nos encontramos aqui, que a ideia é este acordo ser mais abrangente e inclusivo, mas ainda nas plataformas partidárias. Por isso que chegamos à conclusão que era importante chamar outros partidos políticos com representação nas Assembleias Provinciais. Neste caso, estamos a falar do Partido da Revolução Democrática, RD, que em Niassa tem 6 mandatos. Temos também o Partido Humanitário de Moçambique, Paumo, que em Cabo Delgado tem 8 mandatos. Temos o Partido de Renovação Social, Paredes, que em Inhambane tem 2 mandatos na Assembleia Provincial. E o Partido de Reconciliação Nacional, Parena, em Gaza, onde tem 5 mandatos. No espírito que nós temos dito de inclusão, nestas plataformas ainda partidárias, achamos que era importante incluir estes partidos políticos, porque já temos aqui o Partido Nova Democracia, com 16 mandatos na autarquia de Guru, província de Zambésia, que participa, portanto, neste diálogo. E achamos que era importante a inclusão, portanto, destes partidos com representação nas Assembleias Provinciais no próximo encontro que teremos. Daniel Chapo, que disse que o objetivo do diálogo político é encontrar a estabilidade política, econômica e social, garantiu alargar ainda mais o debate para outros estratos sociais e para além de políticos, numa outra fase, que vai incluir desde a sociedade civil até autoridades religiosas. Mas não falou de Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial que, segundo o Conselho Constitucional, é o segundo mais votado do país e maior mobilizador das manifestações pós-eleitoral. O Podemos, maior partido da oposição em Moçambique, concedeu nesta quarta-feira uma conferência de imprensa para partilhar as decisões tomadas na 10ª sessão do Conselho Político desta formação política que teve lugar no passado dia 14 na cidade de Maputo. Entre as várias decisões tomadas durante o encontro, o destaque vai para a ruptura definitiva do acordo entre esta formação política e o candidato presidencial Venâncio Mondlane nas eleições de 9 de outubro passado. Esta decisão, de acordo com o porta-voz do Podemos, Duclésio Chico, surge pelo facto de, alegadamente, Venâncio Mondlane ter violado o acordo ao classificar o presidente do partido, Albino Forquilha, de traidor. Neste acordo, o ex-candidato vilipendiou não só o partido, como a sua figura máxima, que é o presidente Albino Forquilha. E também usando, não só de canais de redes sociais, alguns programas televisivos. Isto fez com que houvesse também força maior para que este acordo coligatório fosse rompido, porque na questão de confidencialidade, primeiro foi o ex-candidato que o fez, e não o partido e nem o presidente Forquilha. Por outro lado, o Podemos acusa Venâncio Mondlane, em parceria com seu assessor Dinis Tivan, de estar a desencadear uma campanha de difamação desta formação política. A 10ª sessão do Conselho Político concluiu com clareza que a violação do acordo coligatório aconteceu
no que se refere ao princípio da confidencialidade, ruptura e forma da cessação do mesmo, atos da inteira responsabilidade do ex-candidato à presidência da República, o senhor Venâncio Antônio Bila Mondlane. No entanto, o maior partido da oposição em Moçambique reconhece que a ruptura com Venâncio Mondlane está a ter um impacto negativo no seio do partido, uma vez que estão a perder o apoio da maioria das pessoas que votaram no seu programa nas eleições gerais. Gozar de simpatia não posso dizer que sim nem não, mas o que eu posso dizer é que o Podemos está a trabalhar nos seus círculos eleitorais, o Podemos está junto ao povo a perceber como é que este povo que elegeu o Podemos está a sentir-se, e também nós percebemos que sim, há um eleitorado afastado do partido por causa desta questão da ruptura. Mas o Partido Podemos também tem o seu eleitorado, aqueles que votaram no manifesto do... No que toca à participação do Podemos no diálogo político visando o restabelecimento da paz no país, o partido diz que vai defender na mesa das negociações a despartidarização do aparelho do Estado e implementação de reformas profundas no Estado. A onda de manifestações volta a subir de tom em algumas províncias do país. A destruição de infraestruturas públicas e privadas, saques de bens, bloqueio de estradas e até mesmo interdição das atividades econômicas voltam a ganhar contornos alarmantes depois de uma relativa acalmia. Desta vez, o mote ou justificativa não é resultado das eleições gerais, mas sim o elevado custo de vida. Os manifestantes visitam normalmente estabelecimentos comerciais, exigindo redução de preços de produtos da primeira necessidade, provisão de serviços básicos como água e energia. Para aumentar ainda mais pressão sobre o governo, os manifestantes bloqueiam também vias de acesso. Face ao intensificar do fenômeno, alguns cidadãos ouvidos esta quarta-feira na cidade de Maputo apresentam diversas razões e opiniões. Isso aí muitas das vezes tem a ver com a própria educação. Um cidadão, quando não é bem educado, quando não é bem instruído, ele pensa que o que ele faz é para o bem de todos, mas de certeza não é para o bem do povo, é para os objetivos dele. Porque uma manifestação que já estava calma, então de repente as pessoas voltam a manifestar sem motivo. É claro que o custo de vida está alto, mas pelo que escutei pelos mídias, que o governo está a tratar a questão de talvez reduzir ou tirar IVA para produtos básicos. Então, não há necessidade deles continuar a fazer isso, porque ao fazer isso automaticamente estão a travar a economia. Onde é que o governo vai tirar o salário para pagar essas pessoas que estão a trabalhar? E não só, por causa dessas manifestações, muitos irmãos, amigos perderam o emprego, estão desempregados por causa de consequências de pensamentos que não ajudam. Agora, a falta de emprego existe, muitos jovens sim estão desempregados, não só jovens, tem adultos também que estão desempregados, mas como sair disso? É sentarmos entre nós, começamos a refletir o que o governo pode nos ajudar a gente a sair disso. Há muita terra aqui, nós podemos voltar a ser grandes agricultores, então o que nós temos que pedir é exigir ao governo para que invista na agricultura, em que terá espaço para muitos jovens poder trabalhar, só que o que acontece é que todos querem ficar na cidade. O que estarem a falhar é devido ao custo de vida. Eu acho que é isso, porque os preços não estão a baixar. Os preços não estão a baixar, coisas sobem dia a dia, aleatoriamente. Então, quando é assim, não é bom, né? Então, se ele, por exemplo, os 100 dias do presidente Chapo estão a acabar, mas ainda não houve nenhuma baixa de preço, nenhuma... Então, quase eu digo que é isso. Agora, se ele fizesse alguma coisa, se ele sentasse com o presidente, falarem, chegarem a um acordo, eu acho que os preços, tal, muitas outras coisas poderiam normalizar, voltar-se ao normal e vivermos a vida normal de antes. Já Cássio Saki entende que há falta de diálogo entre as partes envolvidas para amainar os ânimos dos manifestantes. No entanto, reitera a necessidade de um diálogo urgente entre o presidente da República, Daniel Chapo, e Venâncio Mondlane, considerado mobilizador das manifestações. Para mim é que olho como o país nesses últimos dias, acho que o Moçambique não está bem. O Moçambique não está bem, mas isso é a falta de comunicação entre líderes.
Então, se fosse que entre os líderes há comunicação para poder renovar o Moçambique como antes, isso seria mais possível. Mas de tudo, só através de comunicação é que podemos já conseguir o Moçambique estar de volta. Estes acreditam que, enquanto as partes envolvidas não dialogarem, o país poderá viver tempos muito mais críticos e caracterizados por um clima de incertezas. No encontro mantido esta quinta-feira com o corpo diplomático acreditado no país, na Ponta Vermelha, residência oficial do Presidente da República, Daniel Chapo abordou a situação política que o país vive e os caminhos para a estabilidade neste novo ciclo de governação. No capítulo da Defesa e Segurança, Daniel Chapo abordou a situação do terrorismo, seu surgimento e tendo o comparado com as manifestações pós-eleitoral que, segundo disse, tem como objetivo estrangular a economia do país. Desde 2017, algumas regiões do norte da província de Cabo Delgado têm sido vítima de ataques armados que provocaram uma crise humanitária e de segurança sem precedentes. Na altura, havia narrativas que diziam que era falta de emprego naquela região. Mas temos falta de emprego um pouco por todo o país. E só houve e há terrorismo na zona norte da província de Cabo Delgado, onde estão localizados os recursos do gás natural. Vieram com outra narrativa, que era uma questão que tinha a ver com religião. Não conhecemos nenhuma religião no mundo que prega o ódio. Todas as religiões pregam o amor, incluindo o islamismo. O Islã significa amor, a razão pela qual esta narrativa também ficou inutilizada. Porém, hoje estamos com mesmos pretextos, começando com eleições, focando no resultado, e depois apareceu a narrativa da verdade eleitoral e hoje a narrativa é o custo de vida. Amanhã não saberemos ou ainda não sabemos qual vai ser a narrativa, mas com o mesmo objetivo: matar os moçambicanos, saquear os moçambicanos, destruir bens públicos e privados, estrangular a economia na tentativa de levar Moçambique ao colapso. E sem indicar as reais causas do terrorismo, o Presidente da República reconheceu ser um problema universal, que para o seu combate, para além do uso da força militar, requer investimentos sociais e econômicos na sociedade, sobretudo nos jovens. O terrorismo é um fenômeno transnacional, com ramificações regionais e internacionais complexas. E o seu combate exige a conjugação de esforços de todos os Estados no mundo, pois nenhum país deve se considerar imune a este mal em todos os continentes do mundo. A experiência de cerca de 8 anos tem demonstrado que o combate ao terrorismo não deve se limitar apenas ao campo militar. É fundamental combinar a ação militar com soluções econômicas e sociais que elevem as condições de vida das comunidades através da provisão de diversos serviços básicos, geração de renda e empregos, sobretudo para jovens, de modo a reduzir a sua vulnerabilidade ao recrutamento para as fileiras dos terroristas. E para soluções dos problemas prementes da pobreza, sobretudo nos jovens, Chapo diz que o seu executivo está a trabalhar na busca de soluções rápidas. O governo, o nosso foco sempre foi a busca de soluções rápidas para os problemas prementes, como o elevado custo de vida, o desemprego que afeta aos moçambicanos, sobretudo aos jovens. Para o efeito, estamos a implementar medidas de impacto imediato e direto na vida das populações, que deverão ser implementadas nos próximos 100 dias de governação, que irão permitir ao país um rápido regresso à normalidade, sempre com foco na preservação
da nossa economia. A paz, a segurança, a estabilidade e a reconciliação estão acima das nossas prioridades do momento, por serem fatores determinantes na materialização da nossa agenda de desenvolvimento econômico, social, político, ambiental, inclusivo. Para a materialização destas ambições, o Presidente da República diz contar com o apoio do corpo diplomático acreditado de Moçambique e de outros parceiros internacionais e que a diversificação da economia continua uma grande aposta do seu governo. O ministro dos Transportes e Logística, João Maclombe, está de visita à cidade da Beira, capital provincial de Sofala, que alberga uma infraestrutura ferroportuária de grande influência a nível regional, o Porto da Beira. A visita acontece numa altura em que a infraestrutura tornou-se indispensável e para os países da região sem acesso direto ao mar. No entanto, o aumento exponencial do volume de cargas processadas nos últimos anos tem exercido uma enorme pressão sobre a mesma. E nesta visita vamos acompanhar todos os serviços que acontecem ao nível do Porto. As infraestruturas complementares incluem mais ou menos a estrada do acesso, a fronteira também é de Machipanda, que é para compreender melhor mais ou menos toda a componente logística e como é que nós podemos contribuir para melhorar o desempenho e a eficiência do Porto da Beira. Macombi reconheceu os desafios de congestionamento e tempo de espera enfrentados no Porto da Beira, destacando que o governo está empenhado em encontrar soluções eficazes para melhorar a eficiência logística. Como sabe, Beira anda com desafios muito grandes de congestionamento para o acesso ao próprio Porto. Estamos a ver se trabalhamos para encontrar soluções e é uma interação que estamos a fazer com o Conselho Executivo Provincial. Portanto, há proposta de soluções. Vamos ver a curto prazo o que pode ser feito para melhorar, enquanto trabalhamos para soluções mais estruturantes a médio prazo, que é para melhorar o acesso e também garantir melhor convivência e integração do Porto da Beira dentro da própria cidade da Beira, que também sofre, obviamente, externalidades devido ao próprio congestionamento que nós temos fora do Porto, embora haja esforços ao nível dos gestores, quer ao nível do CFM e mesmo ao nível da Cornelda, para ver se consegue melhorar a própria eficiência. Há outros desafios que nós temos, que tem a ver mais ou menos com o tempo de espera, que é relativamente elevado em relação a, sobretudo, a Tribunal dos Combustíveis. Estamos a estudar com o próprio CFM, que é para ver como é que nós podemos contribuir para que haja melhoria e haja disponibilidade imediata mais ou menos de combustíveis no mercado e também, obviamente, o combustível em trânsito também possa fluir, que é para garantir, obviamente, eficiência e haja maior, obviamente, fluidez e receita para o próprio Porto da Beira. O ministro fez uma avaliação positiva da gestão da Cornelder, empresa responsável pela terminal, mas ressaltou que o Porto da Beira ainda não atingiu a sua plena competitividade. Segundo ele, a infraestrutura tem grande potencial para contribuir de forma mais significativa para a economia do país. Bom, em relação à concessionária, neste caso a Cornel, está a fazer o seu trabalho. Nós avaliamos positivamente o trabalho que está a ser feito pela concessionária, mas achamos que pode ser feito um pouco mais e instamos a concessionária a melhorar os seus níveis de eficiência para que o Porto seja mais competitivo. Neste momento o Porto da Beira não é competitivo e isso penso que está claro mesmo para a concessionária. Mas também não deixou de fazer referência aos impactos das manifestações que impactaram diretamente no funcionamento dos portos nacionais e em toda a cadeia de transportes e logística. O intenso fluxo de caminhões de carga tem dificultado a circulação no trajeto que liga a cidade da Beira ao Porto, um dos mais estratégicos para a economia nacional e regional. O congestionamento diário compromete a eficiência logística, aumentando os custos operacionais dos transportadores e empresas que dependem da infraestrutura portuária. Diante deste cenário, o setor privado da Beira manifestou interesse em financiar a construção de uma estrada alternativa que garanta acesso direto ao porto. A proposta foi apresentada durante o encontro com o ministro dos Transportes e Logística, João Maclombe. Esperamos que leve este trabalho a sério, de estrada só, investimento há de sair do setor privado. Eu sei que vão dizer, não, precisamos fazer concurso, o Banco Mundial tem que financiar. Não, nós queremos que sejam moçambicanos a financiar aquela estrada. Vamos pôr na Bolsa de Valores, aquele que tiver 1 milhão vai pôr, 500 vai pôr. Vamos fazer a primeira estrada financiada por moçambicanos. Se queremos crescer e mudar a nossa economia, temos que fazer. Esta estrada, estou a pedir
não entregue a nenhum financiamento estrangeiro. Entregue-nos. Matlombe reconheceu a relevância da iniciativa, destacando que a nova via poderá reduzir significativamente o tráfego na cidade, melhorando a fluidez do transporte e minimizando os impactos do congestionamento urbano. Precisamos tirar os caminhões do Porto da Beira, temos que criar uma terminal fora da Beira, que é para transferir os serviços aduaneiros fora. Portanto, todos os serviços do Codumba, alfândegas, têm que ser feitos fora, chegar só a entrar e sair, que é para descongestionar o Porto. Por mais intervenção que se faça ali dentro, nós também falamos com o CFM para fazer mais ou menos análise, o estudo de tráfego dentro, para ver isso melhora mais ou menos a circulação de tráfego e a gente reduz mais ou menos a pressão interna. Portanto, o CFM vai fazer o trabalho, vai avaliar, vamos apresentar uma proposta, mas é preciso permitir que os caminhões só venham ao Porto já com todo o processo pronto, só chega e entra. Ninguém sai, vai ao Porto sem ter que desafandear fora da cidade. Então, há proposta, os colegas dizem que já sugeriram a Alção Mafambice, mas temos que chegar a um acordo qual é o melhor local. Mas o serviço todo aduaneiro tem que acontecer fora daqui. Que é para permitir que não haja muito congestionamento, que é para ajudarmos a população a ficar muito mais aliviada. Félix Machado, presidente da Associação Comercial da Beira, defendeu ainda a implementação de uma taxa única para o pagamento das portagens como forma de facilitar a circulação e produzir os custos logísticos. Neste corredor da Beira, nunca entendi qual é a explicação econômica. Por que no Dondo pagamos 40, em Amatanda acho que é 120, carros pequenos, caminhões é muito mais, depois em Chimoio 180. Raciocínio macroeconômico não bate certo, distâncias similares, não sei. Pedimos a uniformização dos preços. O encontro ocorreu no âmbito da visita oficial do Ministro dos Transportes e Logística à cidade da Beira, capital da província de Sofala. O analista político e ativista social João Chazoita defende que é fundamental a inclusão de Venâncio Mondlane na plataforma de diálogo com os partidos políticos para que os planos de 100 dias de governação de Daniel Chapo sejam efetivos. O presidente da República precisa de ser uma pessoa com muita coragem, com muita responsabilidade, acima de tudo, com muita sabedoria, porque do jeito como está não tem como as suas medidas não serem afetadas, não é? Porque as medidas anunciadas pelo presidente da República, Daniel Chapo, dependem muito também da colaboração da população. Portanto, se isso não acontece, não terá como, porque hoje, se for a olhar, o povo está mais atento e pronto para ouvir e fazer o que o Venâncio Mondlane está a dizer. Então, um meio pacífico, um meio termo que pode ser encontrado nessa plataforma que o governo criou, plataforma de diálogo dos partidos com assentos parlamentares. Então, eu acho que eles poderiam incluir, não é, o Venâncio Mondlane para ouvir, para perceber o que ele tem e como pensa em contribuir para o crescimento, portanto, de Moçambique. Chazoita alerta que caso o presidente não tome medidas concretas, sua gestão poderá se limitar a reconstruir o que foi destruído durante as manifestações sem apresentar inovações significativas. Eu acho que o presidente da República, chamando o Venâncio Mondlane para uma mesa de diálogo, não poderia perder nada. Acima de tudo, poderia ajudar, não é, naquilo que é naquilo que é a sua governação, não é? Com essa estabilidade que está a acontecer, o presidente da República simplesmente passará o seu todo o quinquênio só para reconstruir aquilo que foi destruído ao longo das manifestações. Por sinal, foi construído nos mandatos passados. Ele não trará coisa nova. Então, não é isso que se precisa. Em diversas províncias do país, as manifestações têm se intensificado, levando a PRM a agir com violência. O analista critica a atuação da polícia, ressaltando que essa abordagem não contribui para a pacificação do país. O Movimento Democrático de Moçambique, o quarto partido político com assento na Assembleia da República, convocou esta sexta-feira em Maputo uma conferência de imprensa para reagir à atual situação política, econômica e social do país. Entre os assuntos abordados, o destaque vai para a redução do preço de combustíveis. Portanto, nós queremos desafiar aqui o governo a ser mais ousado e a baixar cada vez mais o preço do combustível para permitir que o transporte das mercadorias a nível do país também baixem, que o transporte público também baixe, que as famílias consigam reduzir significativamente
os seus custos com transporte através do custo do combustível. Para o MDM, através do seu porta-voz Ismael Nhancuco, os 43 centavos de meticais reduzidos pelo governo na gasolina são insignificantes e justifica. MDM sublinha que a contenção do custo de vida no país não passa apenas pela isenção do imposto sobre o valor acrescentado, ou seja, do IVA, muito menos da redução do preço de combustíveis, mas sim pelo aumento da produção agrícola, reabilitação da Estrada Nacional número 1, um banimento de diversas taxas que são cobrados nos portos e nos processos de importação de produtos básicos. Portanto, esta é a estratégia que deve nortear o combate à pobreza neste país. Sem infraestruturas, nomeadamente estradas e portos competitivos, sem um custo de combustíveis baixo e um estímulo à economia através da redução do IVA e de algumas taxas aduaneiras e serviços portuários, não é possível nós combatermos a pobreza em Moçambique. Quanto à persistência das manifestações, o porta-voz do MDM diz que a situação deve-se ao fato de o país estar a ser governado por um governo ilegítimo, ou seja, que não foi eleito pelo povo. Todo este conjunto de manifestações de caos que o país vive, tem como grande fundamento a pobreza. E é aqui onde nós chamamos a imprensa para vir dizer alto e de bom som de que este governo, passados 30 dias, não conseguiu sequer dar sinais inequívocos de que era possível trazer uma nova forma de ser, uma nova utopia, vender uma ideia de uma esperança que pudesse mobilizar todos os moçambicanos, porque neste momento a Frelimo está num poço, podemos assim dizer, numa tamanha ilegitimidade para governar, que não tem outra alternativa senão criar condições para que Moçambique possa ser um país melhor. O MDM aproveitou a ocasião para a avaliação dos primeiros 30 dos 100 dias do novo governo liderado por Daniel Chapo, dando nota negativa. A nova tabela de preços anunciada pela Autoridade Reguladora de Energia, ARENE, entrou em vigor nesta quinta-feira em todo o país. A alteração dos preços tem gerado descontentamento entre os automobilistas na Beira, que expressam preocupação com o impacto no custo de vida dos moçambicanos. Mas 4 meticais, qual é o rendimento de 4 meticais? Tem que abaixar mais isso aqui, porque tem outros sítios que o combustível está embaixo. 4 meticais ainda não é nada isso, porque isso aqui estamos a passar mal. O combustível é daqui em casa, tem que nós apanhamos com preço normal. Isso aqui é ajuda para o nosso povo, para nossos votos, mas parece chapa que está a pagar as dívidas. Não estou satisfeito, porque não baixou nada quase, parece que baixou 4 meticais, se não estou a erro, e os 4 meticais que eles baixaram não vai ajudar em nada. Porque baixa combustível, a alimentação vai ter que baixar, não é? E outras coisas vão baixar. Agora, o combustível não pode ser muito alto. Eles devem diminuir, ou pelo menos por aí até 60 meticais, não é? O diesel, e ajudar o povo. Entre os insatisfeitos, há também aqueles que, embora reconheçam uma leve diminuição nos preços, manifestam preocupação com os efeitos nos seus negócios. Baixou, estamos satisfeitos. Baixou uma coisa de 4 meticais. Dá para aguentar, mas não é o que a gente precisávamos mesmo, não. Nós queríamos mesmo que baixasse mesmo, porque o que está a acontecer, mesmo o combustível baixou, mas agora é excesso de carros, também já está a nos prejudicar. O negócio já não está dando, porque muitos carros, já estamos a dividir um passageiro, 2 carros. Os condutores alertaram que se a nova tabela não for revista, poderá haver comprometimento na oferta de produtos da primeira necessidade para a população. O governo italiano, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está a financiar a implementação do projeto Digital Flagship for Africa, uma iniciativa orçada em 100 milhões de dólares norte-americanos, equivalente a 6 mil milhões de meticais, para apoiar projetos de transformação digital em Moçambique.
Segundo o representante do PNUD, Daniel Joni, o projeto visa apoiar as áreas prioritárias para investimento e políticas públicas que promovam a inclusão digital e o desenvolvimento tecnológico sustentável em diferentes setores-chave do governo. Estamos aqui para fazer uma reflexão em torno daquilo que são os desafios e as prioridades na área de transformação digital. Bom, o evento vai usar uma abordagem que nós chamamos de pensamento sistêmico, que vai apoiar então aqui para que no fim deste evento nós possamos ter principalmente esta questão da priorização daquilo que são as prioridades definidas com o apoio destas instituições públicas e todos os convidados aqui presentes, possamos ter uma ideia das estratégias que podem ser acima de tudo também implementadas ou até fazer parte dos planos do governo para os próximos anos na área de transformação digital. Bom, uma das ideias é tentar buscar e para ver como é que a gente apoia ou alavancar essa questão da digitalização em Moçambique. Danilo Joni avançou ainda que uma das prioridades do projeto é responder aos desafios eminentes na inclusão digital. O número de desafios, por exemplo, a questão da conectividade, a questão das infraestruturas digitais em Moçambique. Então o evento é mesmo para discutir esses aspectos e ver como é que nós podemos, a partir deste workshop, também apoiar aquilo que são as iniciativas ou a ideia do governo. Uma das áreas beneficiárias do projeto será a prestação de serviços municipais para reduzir o tempo de resposta nos serviços de identificação, notariado e outros mais procurados pelos munícipes, segundo o Ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muxanga. O governo pretende, através da transformação digital dos serviços públicos e privados, introduzir soluções integradas baseadas em TICs que agreguem valor nos processos e procedimentos, ampliando a sua disponibilidade nas regiões mais recônditas do país, como forma de melhorar a prestação dos serviços ao cidadão, aumentar a sua eficiência e eficácia e promover a maior transparência e reduzir o tempo de resposta ao cidadão e assegurar, em última instância, maior comodidade do cidadão ao aceder a serviços afins. Nesta senda, o país possui um quadro legal e regulamentar visando o desenvolvimento sustentável da área de tecnologias de informação e comunicação, seguindo as boas práticas internacionais. Por sua vez, o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, João Ferreira, entende que vai operacionalizar a digitalização de serviços públicos ao município. O Municipal Digital visa alcançar os seguintes objetivos: massificar e consolidar a digitalização dos serviços municipais através da operacionalização das secretarias virtuais municipais em todo o país. Massificar o uso da plataforma digital harmonizada à escala nacional de arrecadação e gestão tributária. Certificar as plataformas digitais adotadas ou de propriedade da ANAM em benefício dos municípios. Promover o uso da moeda eletrónica, sobretudo o uso das carteiras móveis no pagamento dos impostos e taxas autárquicas. Massificar os serviços bulk SMS que serão emitidos aos munícipes sobre as matérias de educação fiscal e outras de interesse público. Massificar a emissão do NUIT à escala nacional. Dinamizar a plataforma de gestão integrada de competências e de bom mercado. Refira-se que, com a implementação deste projeto, espera-se estabelecer os termos e condições que irão nortear o processo colaborativo para a materialização da transformação digital dos municípios do país.